Abra sua Bíblia. Livro de Jonas. Nós vamos compartilhar algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Embora o Denis nós não tivéssemos tido tempo essa semana para falar muita coisa, o pessoal do escritório conhece um pouquinho mais, porque a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Mas os irmãos vão ver que a palavra ela vai se confirmando daquilo que Deus já vinha falando desde o início do culto. Jonas, capítulo 1. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido. A palavra é uma palavra extensa, eu vou ler todo o capítulo 1 e depois nós vamos falando devagarzinho aqui. Eu trouxe uma cola aqui, Robson, para não sair fora. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Diga, ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga, pagar. Fugir do Senhor. Preste atenção o que Deus vai falar ao seu coração essa noite. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Diga comigo, atiravam as cargas ao mar. Segura aí. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morreremos ou não morramos. Então, no versículo 7, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sobre ele e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, no versículo 8, perguntaram-lhe: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas responde no versículo 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pergunte ao irmão que está ao teu lado: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele no versículo 12: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa. Diga, eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se acalmou.
Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Queridos, é um texto que todo mundo conhece. O Denilson já pregou aqui há uns dias atrás sobre esse texto, mas ele mostra algumas coisas muito importantes para nós, enquanto igreja e enquanto povo de Deus, e enquanto servos e servas do Senhor, de forma individual. Esse texto mostra algumas coisas importantes para nós, como ministério igreja e como ministério individual, como aqueles que somos chamados para cumprir um propósito do Senhor. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus te chamou. Diga para ele, irmão, com fé: Deus te chamou para cumprir um propósito. E para este propósito, Deus tem um plano na tua vida. Não corra dele. Deus tem um propósito e um plano para a tua vida, queridos. E se nós formos fazer um paralelo da igreja de hoje com a vida de Jonas, muitas coisas vão se identificando aqui. Primeira coisa que nós nos identificamos: o chamado. Outra coisa, a desobediência. Pensa num cara cabeça dura. Pensa num cara teimoso. Pensa num cara que reclamava demais. Era Jonas. Parece que Deus tinha mais misericórdia de Jonas do que da cidade de Nínive. Deus queria ensinar algumas coisas para ele. Diga: Deus quer ensinar algumas coisas à sua igreja. Para você. Sabe, queridos, quem era Jonas? Deixa eu falar um pouquinho de história aqui para você, para a gente poder entender. Jonas foi um profeta hebreu que viveu no século 8 a.C. O rei de Israel, no seu tempo, era Jeroboão II. Nasceu em Gat-Hefer, uma aldeia de Zebulon localizada nas vizinhanças de Nazaré. O que era Nínive? Aonde ficava Nínive? Nínive era a última capital do antigo reino da Síria, localizada junto à margem do rio Tigre, a 880 quilômetros da sua foz e 400 quilômetros do norte da Babilônia, onde hoje é a região do Iraque. E foi fundada pelo imperador babilônico Nimrod. Sabe, irmãos, ao contrário do que muita gente diz e pensa, e é um erro teológico, Jonas não foi cuspido pelo grande peixe em Nínive, lá em Nínive. E você vai entender um pouquinho mais por que ele foi tão longe. Tá aí, beleza. Conseguiu pegar lá? Conseguiu pegar aquele negocinho que eu te mandei? Ou não deu certo? Se não deu certo, não tem problema. Irmãos, para vocês terem uma ideia, Jonas, eu anotei isso aqui que eu achei bastante importante. Do lugar que Jonas tinha que ir, para o lugar onde ele fugiu da presença de Deus, dava 4.365 quilômetros. Da onde o peixe cuspiu ele, até ele chegar em Nínive, ainda faltava aproximadamente 666 quilômetros. Olha o quanto esse homem fugiu e tentou fugir da presença do Senhor. E é muito interessante que um outro dado histórico, o barco que Jonas pegou não era um barco qualquer. Não era um barquinho qualquer. Era um barco que tinha sido feito por uma das maiores empresas que fabricava navios na época. Além de ser um barco extremamente luxuoso, confortável, era extremamente forte. Foi um barco feito para aguentar tranco. Foi um barco feito para aguentar tempestade. Não existe barco feito. Não existe barco forte que possa te esconder da onde Deus quer te levar. Se Deus tem um plano e tem um propósito na sua vida, como nós dissemos aqui agora, você pode ir no mais profundo abismo ou subir no mais alto céu, e lá o Senhor estará. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas vamos caminhar aqui. Jonas não era diferente de nós. Ele era como nós somos grande parte do tempo. O capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte, que a palavra veio a Jonas e Deus deu uma ordem a Jonas. Quantos de nós, no seu interior, no seu espírito,
já sentiu que Deus deu a você uma ordem de algo a ser feito? Quantos de nós já sentiu no seu espírito o chamado de Deus? Então nós não somos diferentes de Jonas. E aí ele continua dizendo: vá depressa a uma grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se desviava do porto, e depois pagou sua passagem, entrou no barco. Deixa eu falar uma coisa sobre essa questão, não fugindo muito do que eu marquei, mas é algo que eu quero falar com os irmãos em relação à responsabilidade do dono do barco. Jonas entrou naquele barco, Denilson, como forasteiro? Não. Jonas entrou naquele barco escondido? Também não. Jonas comprou uma passagem, e eu já disse que aquele barco era um barco caro, né, suntuoso, mesmo sendo um navio cargueiro, ainda assim era um barco muito caro, era uma viagem cara, era um barco suntuoso, e ainda assim Jonas entra ali com uma habilitação. Ele tinha uma habilitação. Ele tinha uma carta que habilitava ele a entrar ali e ficar onde ele quisesse. Ele foi para o porão do navio, mas ele poderia estar em qualquer outro lugar ali, porque foi permitido a ele. E o que me chama a atenção nesse texto, que um pouco mais abaixo, a tempestade começa e as coisas começam a complicar para aquele barco. E aí eu comecei a pensar sobre a responsabilidade do dono do barco, ou melhor, do capitão do barco, em relação ao dono, à empresa que era dona, porque ele não era dono, ele era só o capitão do barco, mas ele autorizou que Jonas entrasse ali. Ou seja, Jonas tinha legalidade para estar naquele lugar. E sabe, irmãos, muitas das vezes, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, e eu quero fazer esse paralelo aqui, saindo um pouquinho fora do que eu tinha falado, mas é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, de situações da nossa vida, que nós permitimos que entre, e nós não perguntamos ao Senhor se aquele passageiro pode entrar na nossa vida. Vamos tomar nossa vida como um barco. E aí nós permitimos, nós damos legalidade, nós autorizamos algumas situações, algumas pessoas, algumas coisas entrarem na nossa vida sem que Deus permita. E aí nós passamos por tribulação, nós passamos por tempestades. E não é porque Deus não está no barco, não é porque Deus não está nos abençoando, é porque nós permitimos que um desobediente entrasse na nossa vida. Sabe, irmãos, eu tenho certeza de que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, porque Ele falou comigo. Então tem situações que às vezes eu olho para a minha vida e vejo que nós estamos andando na esteira. Nós parece que não saímos do lugar, mas nós estamos na igreja, nós louvamos ao Senhor. A gente parece que faz tudo certo, mas nem sempre fazer tudo certo está dizendo que você está na vontade de Deus. E aí nós andamos na esteira. Então é chegado um tempo da igreja como um todo, da igreja como nós, como individual, como servos do Senhor, olharmos para a nossa vida e fazermos uma reavaliação. Por que algumas coisas não andam? Por que alguns ministérios não deslancham? Por que alguns ministérios são tacanhos? São medíocres? Então é tempo de nós avaliarmos a nossa vida. Ministerialmente, familiarmente, profissionalmente. Não seria talvez o caso de você ter permitido que algumas coisas entrassem na sua vida? Será que não seria o caso de que você de repente está confortável com aquilo que você permitiu que entrasse na tua vida e que não era da vontade de Deus? Que parecia tudo muito bom, tinha cheiro de coisa boa, estava vestido como coisa boa, falava como coisa boa, estava tudo certo, Denilson. Mas não era da vontade de Deus para a tua vida, não era para a vontade de Deus na sua família, não era para a vontade de Deus no seu casamento, não era. E aí as tempestades vêm. E a tempestade vem para derrubar você, para matar você no mar? Não, de forma nenhuma. Era propósito de Deus matar toda aquela tribulação? De forma nenhuma. Era propósito de Deus que aquele homem começasse a jogar no mar as caixas, começasse a jogar no mar talvez os seus containers, coisas que talvez nem fosse dele, porque ele estava só fazendo o transporte, mas acabou tendo que jogar no mar. E sabe por que muitas vezes nós perdemos algumas coisas que não é para nós perdermos?
Deixamos algumas coisas sair da nossa vida sem que precisasse, exatamente porque não discernimos, porque não entendemos aonde foi que a gente parou, aonde foi que nós deixamos que algum passageiro entrasse na nossa vida sem autorização de Deus. Ele entrou na tua vida com a sua autorização. Aquela situação ou aquela atitude entrou na tua vida com a tua autorização, você deixou, você permitiu. Então existe uma legalidade. Então é tempo de reflexão. É tempo de nós revermos os nossos conceitos. Mas pastor, eu faço tudo certo. A igreja faz tudo certo. Mas está fazendo tudo certo. Não se pressupõe que você esteja fazendo aquilo que é vontade de Deus. A igreja entende isso. Você entende isso para a tua vida. Eu estou fazendo tudo certo. Mas essa é a vontade de Deus? O que você está fazendo é a vontade de Deus? E aí vem as tempestades. A igreja de hoje tem feito muitas coisas boas. Mas existe, igreja amada do Senhor, lá fora, uma grande nuvem de testemunhas, olhando para cá. Olhando para a tua vida, olhando para o teu casamento, olhando para você como profissional, olhando para você no trânsito. Eu estou falando de coisas muito pessoais, coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia. Eu estava conversando com uma irmã aqui no final do culto sobre uma preocupação, que muitas vezes Deus traz uma palavra tremenda de orientação, uma palavra de exortação. Deus fala coisas profundas ao nosso coração. Parece que Deus moe a gente num liquidificador. E quando acaba o culto, a gente conversa aqui, conversa ali, parece que a palavra... Foi com você, Sara, que eu estava falando? Parece que a palavra não fluiu, parece que nós não crescemos. E aí chega domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, e nós só vamos voltar de novo no domingo. Mas o que foi pregado lá atrás? E a nossa vida? E o barco, como é que ele está? Está fazendo tudo certo. Mas aonde está a nossa preocupação enquanto igreja, enquanto ministério? Em estar na direção de Deus, enquanto liderança, enquanto sacerdotes da casa do Senhor, ministros da casa do Senhor, nós estamos preocupados de que essa realmente é a direção, de que essa realmente é o caminho, de que esse realmente é aquilo que Deus tem para nós como igreja, como ministério, como servos do Senhor, como família do Senhor. E assim é muito bonito nós sermos família na igreja. Mas de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua família? E muitos que estão aqui essa noite, estamos preocupados sim em ganhar o mundo, em ganhar almas, em ser testemunho lá fora, em ser testemunho lá na empresa onde eu trabalho, em ser testemunho na galeria, ou prova que é aquela galeria, meu Deus do céu. Mas e a minha casa? E os meus filhos? E a minha esposa? E as pessoas que estão mais próximas de mim? E aí, vem as tempestades. Mas se a tempestade não servir para te conduzir, como conduziu Jonas, até a vontade de Deus, irmãos, vamos progredir aqui no texto. Jonas, ele queria estar bem longe do propósito de Deus. A Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Ele não simplesmente saiu, ele fugiu. Jonas sabia o que esperava a ele, porque Nínive era uma cidade terrível. Não vou entrar no mérito da história da cidade de Nínive, porque não é esse o foco, mas ele queria fugir da presença de Deus, porque ele sabia o que eu esperava. Sabe, irmãos, por muitas vezes, eu já falei para Deus, e não me envergonho disso, de falar isso diante da minha igreja. Por muitas vezes eu falei, Deus, por que eu? Eu não quero ser pastor. Eu não quero ter a responsabilidade de pregar. Principalmente aqui. Não que seja diferente em qualquer outro lugar. Mas aqui é a minha casa. Não é como um pregador itinerante, como muitos anos eu fui, que você vai em determinado lugar, prega e vai embora. E o pastor que está lá que se vire com aquilo que você deixou. Mas muitas vezes, e muitos de nós, sem percebermos, e hoje Deus está lançando luz a respeito disso. Até que fugimos da presença de Deus. Porque sabemos que para você estar na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, é necessário
morrer. Sabe por quê? Porque ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é fácil? Não. Deixar a sua vontade é fácil? Não. Viver o evangelho segundo São me convém é fácil? Não. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que o preço que ele ia pagar era alto. Ele ia ficar 3 dias andando numa cidade de quase 100 quilômetros, pregando uma mensagem difícil, para um povo difícil. Assim como eu e você somos chamados muitas vezes a pregar. Presta atenção. Presta atenção. Deus vai te levar a pregar para pessoas que não te ouvirão. Preste atenção. Deus vai te levar a pregar por pessoas de dura cerviz. Deus vai te levar a lugares que você realmente não quer ir. Sabe por quê? Porque você tem medo de ir. Você sabe que vai encarar lá. Você sabe que aquelas pessoas não te ouvirão. Zombarão de você. Talvez te agredirão com palavras. Mas ainda assim pregue. Porque essa é a vontade de Deus. Tem pessoas aqui que Deus está chamando. Não é para você ir para Nínive. A Nínive que Deus está te chamando, preste atenção nisso, é a tua casa. A Nínive que Deus está te chamando para pregar o evangelho de arrependimento é o teu marido. A Nínive que Deus está te chamando para pregar o evangelho de arrependimento é a empresa onde você trabalha. Não está distante de você. E nem fala um idioma de língua estranha que você não possa transmitir a palavra da verdade. O mundo de hoje é um grande navio de Tarsis. Seus timoneiros têm procurado culpados de tantas tragédias que têm assolado o mundo. O caos é fruto do pecado, portanto nós, a Igreja do Senhor Jesus, com sua prepotência, autossuficiência, religiosidade, exclusividade, ignorância, dormência, insensatez, somos talvez a grande culpada desse caos social que a humanidade vive. E aí você pode virar para mim e dizer assim, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? O que eu individualmente tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus te chamou para cumprir um propósito. Deus te chamou. E não foi para ficar no banco da igreja simplesmente, ou para vir num sábado simplesmente, não. Deus te chamou com um propósito muito maior. Para ser luz do mundo. Para ser sal da terra. Então, quando uma pessoa está do teu lado e vive uma vida fútil, vive uma vida de pecado, um casamento frustrado, e você, enquanto luz, enquanto sal da terra, não cumpre o teu propósito, você é, sim, responsável para que aquela vida vá ao inferno. Porque, igual Jonas, nós estamos muitas vezes num sentimento de egoísmo. Ou igual Jonas, a gente não está nem aí para a tempestade lá fora. Eu quero estar dormindo lá embaixo, no porão do navio. Por quê? Porque eu paguei a passagem. E nós nos incomodamos muitas vezes com algumas situações que Deus está falando assim, ei, não é isso que eu tenho para você, não é por aí que é para você caminhar. Do teu lado tem uma pessoa morrendo a cada tic-tac do relógio, a cada dia que se passa, a cada anoitecer que vem, a cada novo amanhecer, tem alguém do teu lado que está indo para a eternidade e vai passar essa eternidade no inferno e a responsabilidade é sua. Quando você deixa de falar da palavra da verdade, é muito mais confortável nós simplesmente darmos um celular, ou um tablet, ou colocarmos no YouTube um videozinho qualquer, do que nós assumirmos a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos, a nossa família, os nossos familiares, de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, se a música está dançando A, a gente dança A, se é B, a gente dança B, se é C, a gente vai lá e dança C também, e assim a gente vai trocando o barco. E a gente vai deixando as coisas acontecerem. No velório da Denise, um dos irmãos falou sobre tempo. Que palavra! Como é que ele chama? Esse irmão? Ele falou sobre tempo.
E eu fiquei meditando sobre aquela questão do tempo, e daquele dia para cá eu fiquei pensando, tempo. A igreja do Senhor Jesus está deixando passar o tempo. Nós estamos perdendo tempo. Exatamente porque não entendemos o chamado do Senhor, e igual Jonas, fugimos dele. Deus mandou ele para cá, ele foi para o extremo, quase 5.000 quilômetros distante da onde Deus queria que ele estivesse. Sabe, queridos, é nossa responsabilidade como igreja pregar o evangelho para o vizinho da direita, da esquerda, em qualquer tempo. Há tempo e fora de tempo. Você está cansado, pregue. Está com sono, pregue. A palavra, o conceito de pregação é você pregar, bater o prego lá e fixar. Muitos de nós não queremos pagar o preço. Foi falado hoje aqui sobre Paulo. Paulo dizia o seguinte: Denilson, eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que é um homem dizer que está sentindo dores de parto? As mulheres aqui presentes, as mães em especial, sabem o que eu quero dizer? Um homem sentir dores de parto até que o caráter de Cristo seja formado em alguém que nem parente dele era. Então é necessário que a igreja entenda qual é o seu papel real. É muito bom nós estarmos celebrando, é ótimo, é maravilhoso, nós sentimos a presença do Senhor, mas a sua missão, a minha missão, está além das portas da igreja. Pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Pregue em silêncio, pregue com a tua vida, pregue com a tua oração, pague o preço pela vida de alguém. E muitas vezes, queridos, aquele que Deus coloca-nos, a missão, o chamado de pregar o evangelho, é um casca de ferida, um pele de pescoço, um cara chato, ignorante. Mas é lá que Deus te quer. Foi para isso que Deus te chamou. E se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar para isso. Deus jamais vai te enviar a uma missão sem antes te munir de instrumentos para que você cumpra com excelência aquilo que Deus te colocou para fazer. Mas desde que você entenda que não dá para você fazer como Jonas. Não dá para você fugir desse chamado, desse propósito. Alguém, por favor, poderia me trazer um copo com água? Opa. Oi? Vamos comparar algumas das atitudes de Jonas com nossas próprias atitudes. Primeira atitude de Jonas em relação à vontade de Deus. Eu já li, mas vou ler de novo para a gente não se perder aqui. Me ajuda aí com o horário, alguém aí, Del? Me ajuda aí. Jonas, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: Põe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio. Bom, já li isso aqui. Jonas pagou uma grande soma, também já li. Havia uma obra a ser feita em Nínive. Já falei sobre a sua Nínive. Sabe o que é mais interessante pregar arrependimento? Sabe o que é mais interessante? Uma vez o Robson falou assim que o novo convertido às vezes tem algumas dificuldades no nosso convívio, porque o alimento aqui é muito forte. Quando você é chamado a pregar o arrependimento, e toda a igreja é chamada a arrependimento, deixa eu só advertir, você lembrar você disso, toda a igreja, do mais novo ao mais idoso, ao mais experiente, é chamada a pregar o arrependimento. Que você é desafiado a se arrepender em todo o tempo. Em todo o tempo. E se arrepender fala de renúncia. Renunciar a você mesmo, renunciar à sua carne, renunciar aos seus conceitos, aos seus preceitos, a verdadeiramente morrer. Você está disposto a isso? Está disposto a morrer por amor de alguém que você nem sabe quem é direito? Está disposto a morrer por alguém que vive te afrontando? Que vive te humilhando? Que vive pisando no teu calo? Deixa eu falar uma outra coisa sobre isso também, que
me veio um start aqui. E é necessário que você entenda, fazendo uma ligação com o que eu preguei outro dia e o que o Denilson vem pregando aqui, muitas vezes, a pessoa que mais você não queria estar perto, é ela que Deus vai usar para moldar o teu caráter segundo o caráter de Jesus Cristo. Porque vai desafiar você a abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua arrogância, da sua prepotência, para que o caráter de Cristo Jesus se faça manifesto, para que aquela vida veja que você é diferente. A igreja está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? Jonas preferiu manter-se no seu egoísmo. Ele queria os navios de Tarso, ele queria conforto, ele queria zona de conforto. Uma outra coisa que eu anotei, e o texto vai falar muito disso, quantos de nós, eu vou falar da minha vida, vou expor a minha vida. Eu vivo algumas situações de ordem profissional que eu gostaria que algumas pessoas se dessem muito mal. Estou sendo sincero com você. Eu não posso ser hipócrita diante do Senhor, nem diante da minha igreja. E era mais ou menos isso que Jonas queria. Jonas queria que os ninivitas se dessem mal, que se ferrassem mesmo. Era um povo obstinado, era um povo que sacrificava, era um povo terrível, era um povo que judiava, e judiou muito tempo dos judeus. E Jonas não estava nem aí. E Jonas sabia que se ele pregasse arrependimento, Deus poderia mudar o coração daquele povo e eles iam se arrepender. Mas o grande desafio para nós hoje, como cristãos, que buscam a eternidade, que buscam o propósito de Deus, é você demonstrar em atitudes de amor com aquele que te aflige. Isso, irmãos, é evangelho. Isso é evangelho. É você pegar muitas vezes alguém que te prejudicou, ou que te prejudica, e virar a mesa. E fazer completamente contrário àquilo que Satanás queria que você fizesse. Outro dia eu cheguei lá, nem comentei isso no escritório, mas em frente à galeria onde a gente praticamente trabalha há muitos dias, tem um Sesc 24 de maio. E às vezes eu subo num dos andares que dá para ver toda a galeria. E eu falei assim, poxa, Senhor, eu queria entrar aí e sacudir a poeira dos meus pés, né? Deus podia mandar um fogo e consumir esse lugar. Tipo João, consumir esse lugar. E depois que eu entrei, eu orei ao Senhor antes de entrar naquele lugar, porque eu precisava resolver algumas coisas importantes de interesse da empresa. E assim que eu fui entrando, logo na primeira pessoa que eu parei, era uma pessoa que estava precisando ouvir uma palavra de amor. E é uma pessoa que eu olho para ela assim, meu Jesus. Eu tive que deixar o meu caderno de lado, olhar o propósito, entender o propósito de Deus para aquele momento e pregar uma palavra de amor, de arrependimento para aquela pessoa. Isso é um desafio para a igreja hoje. E eu vou te falar uma coisa, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca para destruir a vida. Então a igreja de Cristo Jesus, você enquanto igreja individual, precisa estar em todo o tempo apercebido acerca do que o inimigo está querendo fazer, do que Deus está querendo construir e do que você precisa fazer no meio disso tudo. Porque senão, você por não entender o que Deus quer fazer naquele momento, acaba servindo de instrumento maligno para cumprir um propósito que não é de Deus. Os irmãos estão entendendo? Você está entendendo isso? Está entendendo, Del? Amém. Já estou acabando, irmão. Faltam mais 4 folhas. Deus tem pressa. Assim como Deus tem pressa, e Ele falou isso para Jonas, apressa-te. Deus tem pressa em salvar a sua família. Deus tem pressa no seu povo. E a igreja não pode estar desapercebida. Como é que eu estou de horário aí, Del? 10h20 já?
Então tá bom, Denise. Segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, em Jonas, embora eu já tenha falado, é sobre a indiferença. Indiferente à situação. Qual é a situação que neste momento da palavra, que talvez você já está querendo, está cansado, a palavra um pouco mais, eu prego um pouquinho diferente do Denilson, mais calmo. Mas em que momento você está imaginando que você foi indiferente a uma situação que em Deus você sabia que podia fazer a diferença e simplesmente virou as costas e foi embora? Ou simplesmente se calou quando você podia falar? Ou simplesmente não orou quando você poderia se posicionar em oração por aquela situação? Sabe, irmãos, Deus quer tirar muitos de nós, a começar em mim, da zona de conforto, do lugar de conforto, dos navios de Tarsis. E se Ele tiver que, no meio do caminho, levantar uma grande tempestade, para que você entenda que você está indo para o lugar errado, Ele vai fazer. E não adianta você dizer que é o diabo, ou que é o inimigo, ou que é obra disso, obra daquilo. Não, não é. Nós temos como cristãos o mau hábito de atribuir ao inimigo muitas coisas que é Deus construindo em nós. Muitas coisas que Deus quer tratar conosco. E usa situações adversas. Eu não sei qual é a tempestade que se levanta na tua vida. Ontem nós saímos, eu e o esposo da mãe da Daniela, para andar um pouco lá no centro. E nós viramos as costas, o Theo começou a chorar e ficou triste. E depois a gente ficou pensando muitas horas, né? Falei, puxa vida. Para ele, aquele momento que o vô saiu, foi uma grande tempestade. Para uma outra criança, às vezes você tirar o brinquedo dela, pode ser uma grande tempestade. Para um jovem que prestou vestibular e na primeira vez não passou, para ele pode ser uma grande tribulação, uma grande tempestade. Um amor não correspondido pode ser uma grande tempestade também. E para você? Pense, reflita. O que tem sido uma grande tempestade que se levanta na tua vida para mostrar para você que não é em Tarsis, é em Nínive. Para você sair de Jerusalém e ir para Nínive, e não para Tarsis. Quantos de nós estamos dormindo no sono da indiferença, um sono da incompreensão, numa vida espiritual mórbida, insípida, insossa? Sabe, irmãos, falando ainda de zona de conforto, eu vou falar por mim, tá? Quantas vezes Deus já falou que precisava e que queria? Quantas vezes eu estava assistindo um filme legal, uma série legal, e o Espírito de Deus moveu meu coração, levanta, vai para o quarto, vai orar. Espera um minutinho, deixa vir comercial, deixa vir acabar o capítulo. Para tudo que você está fazendo e vai ler a Bíblia. Para o que você está fazendo, volta, faz diferente. E a gente fica naquela do egoísmo, fica naquela indiferença. E nós clamamos, eu oro muito, e está os irmãos lá de testemunha, eu falo muito sobre nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Porque a voz de Deus é sensível. O Espírito de Deus é sensível. E às vezes nós nos deixamos levar por tantas coisas no nosso dia a dia e não apercebemos acerca daquilo que Deus está querendo que nós façamos naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela família, ou enfim. Outro dia, um testemunho rápido, eu estava no escritório pronto para sair e aconteceu uma situação lá, o Robson falou, olha, tem isso aqui, eu fui lá para onde? Taboão, né? Taboão, levar um cabelo lá, né? E chegando lá, por algum motivo, a transferência da mulher também não deu certo, e eu tive que ficar ali. Primeiro que não era nem para eu ter ido, humanamente falando. Depois, chegando lá, a transferência da mulher que já tinha feito, os dados estavam tudo certo, estava tudo correto, também demorou, mas não sei quanto tempo para sair. E aí, numa conversa, a sócia dela tem um problema gravíssimo. E, infelizmente, ela não tem suporte bíblico para agir como tinha que agir. Rapidamente, a gente, pela misericórdia de Deus, discernimos o que estava acontecendo. Então, na realidade, Deus preparou todo aquele momento, como se fôssemos peças,
para que a gente estivesse naquela situação, para falar para ela o que ela deveria fazer, para ministrar a vida dela, ministrar a vida da sócia dela, ministrar a vida da missionária que estava lá com ela, acerca de uma questão muito simples, que para nós aqui não falta: palavra. E se a gente não estivesse discernindo o tempo do Senhor agir? Ou se eu simplesmente tivesse chegado ali, brigando, reclamando: poxa, Robson, olha a hora, olha isso, eu tenho que ir para a faculdade, olha isso, olha aquilo. Entrasse no carro e ficasse no carro esperando até que o depósito caísse e não estivesse apercebido daquilo que Deus queria fazer naquele lugar. E às vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas, quando a nossa preocupação enquanto igreja é estar no centro da vontade de Deus. E às vezes nós estamos preocupados com os negócios, estamos preocupados com as vendas, estamos preocupados com isso, com aquilo, quando na realidade Deus fala assim: olha, se preocupe em fazer aquilo que eu quero que você faça, porque todo o restante eu vou fazer por você. O demais do dia fluiu perfeitamente. É porque eu sou melhor? Não, pelo contrário. É porque é necessário que a igreja entenda, calmamente, serenamente, como eu estou dizendo, que você, muitas vezes, deixa passar o tempo. E esse tempo pode não voltar nunca mais. Amém? O sono da incompreensão de uma vida espiritual. Vemos a nossa volta pessoas desesperadas, frutos do caos espiritual que o mundo está vivendo, ódio familiar, consumindo pais, filhos, irmãos, questões conjugais, fruto da falta do amor do lar, enfermidades multiplicadas pelo pecado, uma sociedade desequilibrada emocionalmente pela falta de Deus. E a igreja? E você, igreja, dentro desse contexto, o que tem feito? Mas, pastor, eu não peco. Amém. Você não está fazendo nada demais do que aquilo que você tinha que fazer mesmo. Pastor, eu estou nos cultos de terça, né? Terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo. Mas e aí? E o seu papel como igreja numa sociedade corrompida? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E aí eu quero advertir você que não é as portas do inferno que vem a igreja resiste. É a igreja que vai até lá e ela não resiste. A igreja entra e resgata aqueles que estão lá. É isso que a palavra está querendo dizer. E você, igreja, o que tem feito? E você, igreja, individualmente? O que você tem feito diante desse quadro aqui que rapidamente a gente foi escrevendo? A igreja dormindo no sono da indiferença, preocupada apenas com coisas do tipo que se alguém vai me visitar, se o pastor percebeu que eu vim ou não, com coisas medíocres, com coisa que não é da preocupação da igreja. A igreja está preocupada muitas vezes com isso. Todos desesperados à nossa volta e nós, fechados entre quatro paredes, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo. Estou mais preocupado comigo do que com o meu próximo. E o próximo é aquele que muitas vezes te aborrece. Vou falar de novo. O próximo que a Bíblia está dizendo não é o próximo que te faz bem. O próximo não é o Robson que está lá comigo o dia inteiro, é a Dani, não é, ou é o Denilson, não. O próximo que a Bíblia está dizendo aqui é o próximo que aflige você, que pisa no teu calo. É esse que a Bíblia está dizendo. Deus tem tido mais misericórdia de nós do que da cidade, do bairro e da família. Temos desobedecido, temos dormido o sono da indiferença, temos sido livrados da tempestade, temos feito a obra de forma relapsa. Irmãos, eu vou encerrar aqui deixando para você uma pergunta. E para mim, o que eu tenho feito como igreja no meio social em que eu vivo? O que eu tenho feito como igreja no meio social em que eu vivo? Qual tem sido o meu papel como igreja na minha família? Amém? Denilson.